sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinarem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprirdes, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as incultarás a teus filhos e delas falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes. Casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito na casa de servidão. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos essa noite para te adorar, para louvar e engrandecer o teu nome, mas também para aprender mais de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aquele que é digno de honra, glória e louvor para sempre, aleluia. O livro de Deuteronômio é um livro muito especial na Bíblia Sagrada, porque é um livro que relata os últimos dias da vida de Moisés. Todas as últimas particularidades, as últimas experiências, os últimos discursos, as últimas orientações foram descritas em Deuteronômio para nos deixar como orientação. Moisés sabia que após ele, Deus levantaria um sucessor. Como era o nome dele? Josué. E ele então decide, aí no capítulo 6 do livro de Deuteronômio, trazer novamente o memorial da lei. Os judeus chamam de trazer a lei pela segunda vez, ou a nova lei, não no sentido de modificá-la ou dela ter algo especial e diferente da primeira, mas porque Moisés entende a necessidade de lembrar aquele povo. A primeira vez que a lei foi lida por Moisés, foi instituída por Moisés, Moisés estava descendo do Monte Sinai e apresentou a toda a congregação. Muitos anos passaram, quase 40 anos se passaram. Nesse momento agora de Deuteronômio capítulo 6, Moisés entende, eu preciso fazê-los lembrar que Deus instituiu leis para serem cumpridas, com um único propósito: fazer desse povo um povo que vive debaixo da proteção do Senhor. Nós temos uma visão muito errada sobre a lei. Nosso conhecimento de lei é limitação. Nosso conhecimento de lei fala de doutrina, fala de religiosidade, fala de se servir, de estar submisso a uma autoridade. Mas na verdade a lei para Deus é proteção. Deus criou e instituiu as leis para nos proteger.
com o intuito de fazer com que aquele povo pudesse verdadeiramente mergulhar e experimentar os sonhos do coração de Deus. É por isso que o papai, quando você era pequeno, dizia para você: não põe o dedo na tomada. Não porque ele queria ser o mandão da casa. Não porque ele queria o tempo todo ficar inventando regras. Não pode botar a mão na panela quente. Não pode abrir o armário. Não pode mexer com o vidro. Não pode entrar no banheiro sozinho. Não pode, não pode. E essas informações parecem que estão querendo nos aprisionar. Essas informações dão um sentido de uma autoridade sendo passada. Um manda, o outro tem que sempre obedecer. Mas na verdade Deus estava dizendo: eu estou te protegendo. Eu sei o que acontece com aqueles que enfiam o dedo na tomada. Por amor à sua vida, eu não quero que você sofra essa consequência. Então, ao invés de ficar discursando com você teorias, então, filho amado querido, passa uma corrente elétrica por detrás dessa tomadinha. Quando você enfia o seu dedo no buraco, você sobe uma descarga elétrica. E essa descarga elétrica pode afetar seu coração. Você pode ter um infarto, pode morrer. O que o pai faz com a criança? O que o pai faz com a criança? Não pode. Não se explica o que não é entendido para uma criança. E é assim que Deus faz comigo e com você. Não é uma questão de idade, é uma questão de entendimento. Tem coisas que Deus vai me proibir de fazer, porque não é a minha idade que me condiciona o entendimento. Muitas vezes é a minha experiência de vida. Eu uso sempre a pastora Márcia, amigo. Deus fala comigo de um jeito, mas com a pastora tem que ser diferente. Porque ela vive no reino das crianças. Né, pastora? Então Deus tem um jeito todo especial de falar com a pastora. Porque não é a idade, é a forma como você entende as coisas. E por amor e cuidado, Ele vai nos proibir. Ele vai estabelecer leis para nos proibir. Uma vez conversando com o rabino Israel, eu falei para ele assim: nossa, como deve ser difícil não poder comer uma série de espécies de peixes que não se pode comer. Que a lei trouxe peixe, só pode peixe com escama, peixe com barbatana, peixe sem escama não pode, peixe desse tipo não pode. Eu falei, nossa, era complicado. Aí ele falou assim para mim: você queria que eles morressem de infecção intestinal? Aí eu falei, ele falou: pastora, como é que eles iam guardar crustáceos, caranguejos, camarões, se não tinha geladeira? Se a terra era completamente desprovida de cuidados. Então Deus vai explicar isso para eles? Deus diz: não pode comer. Só pode comer esse peixe aqui que eu estou dizendo. Tem escama, tem barbatana. Por quê? Porque era o peixe de maior espécie que tinha. Então se pescasse é o peixe fresco. Então eles iam cozinhar, iam assar, iam comer aquela carne. Você está alcançando? Diga amém. Cuidado, proteção, zelo, amor. Então quando Moisés decide relembrar, trazer à memória a lei, Moisés estava dizendo: nós estamos muito perto de conquistar aquilo que é o segredo do coração de Deus para nós. Vocês estão às portas da terra prometida. Então lembra de tudo que Deus disse que não é para fazer. Lembra das leis, institui as leis como padrão de proteção sobre a sua vida. Por quê? Porque isso vai levar você a um nível de realização profunda em Deus. Observa a tua Bíblia Sagrada, vê se em cima do capítulo 6 tem um subtítulo. A minha está escrita: o fim da lei no hebraico está escrito: o fim da lei é a plenitude da obediência. Pastora, o que isso significa? Que Deus sabia que por um determinado momento o povo ia entender lei como lei, lei como obrigação. Deus mandou, a gente obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. À medida que eles fossem alcançando maturidade espiritual, eles iam entender: a lei me protege, a lei cuida de mim. Então eu não obedeço lei porque a lei é imposta. Eu decidi obedecer para ter uma vida em plenitude.
a consciência do constrangimento, a consciência da operação que te encurrala, que te obriga a fazer, cai por terra. Porque hoje você sabe por que você não deixa seu filho enfiar o dedo na tomada. Hoje você sabe por que você diz para ele, fica longe do forno, fica longe do fogão, porque alguém já passou por uma experiência de se queimar, alguém já passou por uma experiência negativa de se ferir. Você não quer que seu filho viva isso, sim ou não? Então Moisés decide replicar a lei, repetir a lei com o intuito de dizer a eles, se vocês crescerem aqui e a lei sair de regra por uma opção de obediência, vocês vão chegar à plenitude de Deus. Sabe por que eu não faço certas coisas? Não porque a lei diz que eu não posso fazer. Porque eu entendo que a obediência me leva à plenitude. Obedeço por prazer. Obedeço por amor. Obedeço porque o meu Pai está me ensinando a não me ferir, a não trazer deformações, maldições sobre a minha vida. Quando eu obedeço e sigo o caminho que o Pai trilhou, não tem feridas sobre a minha carne, não tem machucados sobre a minha alma. Deus cuida de mim. Então observa o que diz as Escrituras. Este, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinarem, para os cumprires na terra que passa a possuir. Então Moisés lembra eles assim, eu já entreguei a lei há alguns anos, mas vocês vão entrar na terra prometida, continua com elas, não abre mão delas não, porque elas foram importantes no tempo do deserto, mas vão ser extremamente importantes no tempo da bênção. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, o tempo da bênção também precisa de homens obedientes. Tem muita gente que entra dentro da promessa de Deus e esquece de obedecer. E até no tempo da promessa precisamos ser homens obedientes ao Senhor. Continua versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam... Observa que a ordem de Deus é, guarda essas informações para você, mas tem que ser passado. Você tem que ensinar o seu filho a não fazer. Você tem que ensinar os seus netos a não fazerem. E assim sucessivamente. O que foi bom para você tem que ser bom para a sua casa. Ele diz, pai, sejam incentivados a ensinar a verdade aos seus filhos. Não é não. Pai que ama corrige. Pai que ama diz não. Pai que ama proíbe. Não entrem nessa mentalidade modernista que traz liberdade de causas. Não, o nosso Deus de Deuteronômio capítulo 6 diga, se eu ensinei que é não, diga para os seus filhos não, diga para os seus netos não, diga para os filhos, dos seus filhos não. Porque debaixo da palavra da verdade, no cumprimento da obediência, nós viveremos a plenitude do Senhor. Ele diz, prolongarei os seus dias. Quantos querem viver bastante nessa terra? Versículo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel. Presta atenção nisso. Não deixa passar despercebido, não. Tem filho que quando o pai está pagando, uma lição de moral, ele fica, pai, fala com a minha mão. Chato. E eu fico vendo você fazendo isso com Deus. Quando eu digo do altar, olha, Deus está nos ensinando a fazer dessa forma, aí você fica, chata. Aí você diz assim, não precisa ser isso tudo, não. Menos, tá ótimo. É você fazendo a mesma cara que o seu filho fez para você a vida toda. Desdenhando da autoridade, do conselho, do cuidado. Desrespeitando aquilo que pode proteger a sua vida. É você fazer. Daí Deus diz assim, ouve Israel, em nome de Jesus. Se Moisés pudesse falar em nome de Jesus, essa seria a frase do Moisés. Em nome de Jesus, Israel aprende.
Aprende porque um novo tempo está chegando sobre a sua vida. Aprende porque Deus restituiu a vontade soberana dele sobre você. Aprende porque você vai viver coisas maravilhosas. Não perca a oportunidade de desfrutar de tudo que Deus tem para ti. Aí observa, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. O versículo 4 é a expressão mais sagrada em Israel. Eles não leem esse texto em hebraico. Esse texto é cantado. Porque eles entendem que Deus não disse essa frase sem passar sentimento. Deus expressou nesse momento um sentimento de amor e de cuidado muito poderoso. Deus não disse, ouve Israel. Deus disse, ouve Israel. Aprenda Israel, escute Israel, contemple Israel. Deus estava chamando a atenção do povo, despertando o povo para o conhecimento das Escrituras. Deus não diz apenas ouve. Existe uma diferença grandiosa entre escutar e ouvir. Quando você escuta, entra pelo ouvido, sai pelo outro. Quando você ouve, a informação que entra aqui vem para cá. E fica registrada e guardada aqui no seu coração. Por isso que Deus bradou. Por isso que Deus gritou, ouve Israel. Deus disse em hebraico, Shema Israel. Era Deus dizendo para ele, para de fazer ouvido de mercador, ouvido que não quer ouvir. Presta atenção nas coisas que eu tenho te dito. Guarda dentro de você, porque isso é um segredo para mudar a história da tua vida. Ouve Israel, porque eu não quero te ver sangrando, eu não quero te ver ferido, eu não quero te ver magoado, frustrado, cabisbaixo. Ouve Israel, o que o Senhor te ensina. Ele diz em hebraico, Shema Israel. O resto do versículo 4 diz assim, o Senhor nosso Deus, Adonai Elohenu. E o final, ele diz, o nosso Deus é o único Senhor, Adonai Errad. Amigo, esse versículo é uma sentença de vitória. Esse versículo diz para mim e para você, se Israel ouvir os conselhos do coração de Deus, entender e guardar aquilo que Deus tem ensinado, não existe outro Senhor. Adonai é o Senhor, Deus é o Senhor. Israel, você é amada, você é querida, você é protegida, porque Adonai, o teu Senhor, é único sobre a terra. Onde estarão as tuas preocupações? Onde estarão os teus medos, as tuas aflições? O Senhor é Deus, o Senhor é o único Deus, e se Ele governa sobre a tua vida, quem é que pode impedir a mão do Senhor? Observe o versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O versículo 5 é um dos mandamentos mais importantes. Jesus fala dele no Novo Testamento. Eu quero que você observe com carinho o que um versículo tão pequeno, como pode um versículo tão pequeno significar tanta coisa. O termo para nós, amarás, envolve emoção, envolve sentimento, porque amor é um sentimento, amém? O problema é que nesse texto do versículo 5, o original não coloca amarás como um sentimento, mas como uma escolha determinante. O hebraico no original está escrito, faça a escolha por. Ele substitui o amarás por faça a escolha. Então ele coloca um peso racional sobre o versículo 5.
Ele coloca um peso determinante. Você não precisa sentir para fazer. Você está alcançando? Amar é sentimento. Você não precisa sentir para fazer. Ele está dizendo, faça a escolha, decida hoje. Tome a decisão, escolha. Ele diz, colocar Deus de todo o teu coração. Escolha Deus de todo o teu coração sobre a tua vida. A expressão de todo o teu coração fala de tamanho, fala de intensidade, fala de proporção. De todo o coração, de toda a sua vida. Ele está dizendo para mim e para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, faça a escolha hoje de colocar o Senhor acima de toda a sua vida, acima de todo o seu ser. Ele é determinante para a transformação da minha vida e da sua vida. Não se coloque sobre Ele. Deus tem que estar acima de todos. Deus precisa estar acima de toda circunstância, de toda situação, de todo eu, de toda vontade. Deus acima de tudo. Eu decidi colocar Deus acima de toda a história da minha vida. Observa aqui a continuidade do versículo, ele diz: e também de toda a sua alma. Faça a escolha de colocar Deus acima de toda a sua alma. Aí sim ele envolve sentimento, que há uma emoção, há uma escolha, há um sentimento. Ele diz, não se baseie no que você sente, não se baseie nos seus achismos, coloque Deus acima da sua alma, porque vai ter um dia que a tua alma vai dizer para você, eu estou tão cansado, eu estou tão triste, eu estou tão magoado, eu estou tão ferido, e a sua alma vai se colocar acima de Deus. Você vai deixar de obedecer, vai deixar de cumprir a vontade do Senhor, porque a sua alma não se submeteu a Ele. Todas as suas verdades, os seus achismos, estão sobre o nome de Deus. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, em nome de Jesus, declara, aquieta-te, alma, e submete-se ao teu Senhor. Amém ou não amém? Amém. Colocar Deus acima da nossa alma é entender, amigo, é entender que Ele está trabalhando para o nosso bem, mesmo que a gente não alcance, mesmo que a sua mente não entenda, e por muitas vezes os seus achismos vão bloquear a ação de Deus, os seus achismos vão impedir Deus de agir. Olha o cuidado da palavra, coloca Deus acima de todas as questões absolutas da sua vida. Deus é Deus, você solteiro ou casado, Deus é Deus, você feliz ou triste, Deus é Deus, te dando ou não dando, Deus é Deus, sempre será Deus, todo poderoso, cheio de autoridade, governo, domínio. Ele é, independente de quem você for, porque Ele é Criador, você é criatura. Não se coloque sobre Ele. Eu só vou para a igreja se Deus fizer, eu só vou me entregar de verdade quando Deus realizar os meus sonhos. Ei, amigo, é você embaixo, não você em cima. É se submetendo à vontade dele, ao governo dele. E ele termina dizendo, versículo 5, faça a escolha, coloque Deus acima de toda a tua vida, de toda a tua alma e de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de toda a tua razão. Olha aqui, vão existir enfermos, que nós vamos nos reunir, vamos orar, e Deus vai expulsar o espírito da enfermidade. Deus vai expulsar a enfermidade daquele corpo. Essa pessoa vai sair curada. Vai ter enfermo que nós vamos precisar jejuar, orar com jejum, para que a doença pare e Deus possa operar o milagre. Mas vai ter enfermo que nós vamos orar
E Deus não vai curar. Pastora, que Deus ruim? Não, amigo. Soberania de Deus. Você precisa entender isso, colocar isso na sua cabeça. Deus não é um fantoche na sua mão, para você fazer ele dançar conforme a sua música. Deus é aquele que governa tudo em todos. Ele é que determina o começo e o fim. Ele é que diz o que pode e o que não pode. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser curar, porque enxerga propósito, não vai curar. Eu preciso ter maturidade para colocar Deus acima da minha razão. Porque a minha razão vai dizer para mim, Ele é injusto, Ele é mau, Ele é desumano, Ele é poderoso, podia fazer o milagre, podia curar, por que não fez? Amigo, é você embaixo e Deus em cima. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Amar a Deus acima da tua razão, do teu entendimento e da força do teu braço. Observa o texto, versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as incultarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Observa que o versículo 7 faz um rito de oração. Ensina aos teus filhos, filho, você precisa amar a Deus sobre a tua vida, sobre a tua alma, sobre a tua razão. E ele diz, e repete isso para você, enquanto você estiver caminhando, quando você for deitar para dormir, quando você levantar. Por quê? Porque a primeira pessoa que precisa ouvir essa vontade do Senhor é você. A primeira pessoa que precisa ser cheio dessa verdade é você. Acompanhe o versículo 8. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Aqui ele está falando dos filactérios. Os filactérios são uma espécie de cinto de couro preto, que os judeus entrelaçam no braço esquerdo, e uma caixinha feita de madeira, que eles colocam sobre a fronte, entre os olhos, aqui na testa. O que tem dentro da caixinha? Versículo 5 de Deuteronômio, capítulo 6. Por que eles amarram o braço com aquela faixa de couro preta? Porque da mão esquerda, do dedo, por isso que a aliança de casamento é colocada nesse dedo, porque desse dedo sai uma veia que vai direto para o coração. Está falando de alma, de sentimento. Então eles amarram aquela estrutura aquele fio de couro em todo o braço, dizendo, eu estou prendendo a minha alma à obediência à tua palavra. E eles colocam a caixinha na cabeça, dizendo, estou colocando, submetendo a minha razão à vontade soberana do Senhor. Deus fez com que eles fizessem esses objetos para aprender a guardar a maior verdade transformadora da vida do homem. Sabe por que você conhece muito crente que já está na igreja há muitos anos e não vive a plenitude do Senhor? Porque a alma governa ele. Porque a razão governa ele. Porque os seus achismos governam a sua vida, ao invés de submeterem-se a Deus. Deus tem tudo para fazer. Deus quer fazer, mas Ele não consegue amar a Deus sobre todas as coisas, sobre a sua alma e sobre todo o seu entendimento. Você está me alcançando? Diga amém. Versículo 9. E as porás nos umbrais da sua casa e nas tuas. Umbral em hebraico é mezuzá. Mezuzá é aquele objeto, pratinha, tem até ali na frente, na mesinha lá de fora, onde a gente coloca o texto de Deuteronômio capítulo 6. Dentro dessa estruturinha, 7 palmos do umbral da porta, e coloca a cabeça dele inclinada para dentro, como símbolo. Todo mundo que entra na minha casa e sai da minha casa está debaixo do governo de Deus. É Deus que governa sobre a vida deles, assim como Deus tem governado a minha vida. Deus ordenou que eles fizessem isso para aprender a maior regra de mudança e de transformação da vida do homem.
Pergunta para esse irmão que está do seu lado: você quer viver tudo aquilo que Deus tem para você? Você quer? Você quer mesmo? Então diga assim: Deus, eu te entrego nessa noite o governo da minha vida. Acima da minha alma, acima da minha razão, acima de toda a minha estrutura de vida, tu és soberano. Versículo 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não. Então olha aqui para mim. Durante toda a história da sua vida, a lei do retorno funcionou. Você planta, você dá, você obedece, Deus te abençoa. Não funciona assim? Durante toda a história da sua vida, a lei do retorno funciona. Ela só deixa de funcionar num momento. No momento que você começa a viver a promessa de Deus para a sua vida. Por quê, pastora? Porque quando você está vivendo a vontade soberana de Deus para a sua vida, você colhe coisas que nunca plantou. Você não entendeu o que eu disse, não. Você quer saber se o que você está vivendo é o sonho do coração de Deus? Você tem que colher sem plantar. Você tem que experimentar sem nunca ter mexido. Por quê? Porque o tempo da promessa, o Jeová Jireh se manifesta. É o mesmo Deus que se manifestou em Êxodo, capítulo 1. Quando Deus cria tudo antes de criar Adão. Quando Adão está pronto, tudo está pronto ao seu redor. Adão nunca plantou uma semente. Todas as árvores, com seus frutos, seus legumes, estavam prontos para Adão. Por quê, pastora? Porque era o sonho do coração de Deus, que Adão não saísse do jardim do Éden. Quando você precisa plantar para colher, é a tua vida natural que está correndo, porque a lei do retorno está funcionando. Pastora, eu trato bem, sou tratada bem, eu dou, eu recebo, eu estou cuidando, estou sendo cuidado. Quando você entra na terra da promessa, Deus diz assim: você vai beber de uma fonte que nunca precisou cavar. Olha o versículo seguinte, lê comigo aí, para você não dizer que a pastora está pregando heresia. Versículo 11. As casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhais, olivais que não plantastes, e quando comeres amigo, olha o que ele está dizendo. É um tempo que você nunca viveu. Você não vai precisar pedir, já está lá. Você não vai precisar falar: por favor, Jesus, eu preciso. Deus já vai prover. Por quê? Porque esse é o sinal do tempo de soberania. Se você não está vivendo esse tempo ainda, amigo, continua caminhando, porque a promessa vai chegar. O tempo da promessa é um tempo onde Deus promove sem você ter feito. Quando Deus entregou essa igreja como promessa para a minha vida, os que estão aqui desde o início sabem. Era só sonho. Não tinha como colher. Não tinha semeadura. E aí eu falei para o Senhor: como que eu vou viver e desfrutar essa palavra se nós não temos? Aí ele disse: mas é a minha vontade. É diferente. Quando é a sua, eu quebro o galho. Eu te abençoo. Você enche tanto o meu saco, você pede tanto, que eu digo: dá logo para esse garoto aí parar de chorar, para essa mulher parar de chorar no meu ouvido. Mas quando é a minha vontade, eu providencio antes. Amigo, teve dia que nós chegamos aqui nesse galpão, era só um galpão, tinha um caminhão, com 3.000 tijolos entrando pelas portas. E o pastor Fábio: não é aqui não, varão. Nós precisamos muito, mas não é aqui não.
Falou, o senhor precisa assinar aqui. Eu não assino nada, varão, está maluco você? Eu não comprei nada, eu não pedi nada. Aí o homem falou assim, pastor, eu só vim entregar, já está pago. Descarregou os 3.000 tijolos. Depois vieram as tintas, as argamassas, o piso, sem plantio, porque é promessa do coração de Deus. Era um tempo do sonho do coração de Deus. Não é a força do braço do homem, é milagre do Senhor. Quando chegar a hora, lembra do que a pastora está falando hoje. Olha o que eu vou dizer. Shema Israel, ouve o que eu estou dizendo. Quando você alcançar o momento da promessa de Deus para a sua vida, o sonho do coração de Deus para a sua vida, você vai colher coisas que nunca plantou. Esse é o sinal. Observa a Bíblia, termina o versículo 12, chamar já o pessoal do louvor. Guarda-te, para que não esqueçais o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa de... Porque depois que você está desfrutando da promessa, depois que você está desfrutando da terra boa, de tudo aquilo que Deus tem, você não pode regredir, você não pode retroceder. Uma vez que você colocou Deus acima da sua vida, permanece com Ele lá. Porque a gente não pode colocar Deus acima da nossa vida só mediante as nossas necessidades, só quando a gente precisa. Quando você precisa, você vem aqui, todo humildezinho. Ai, pastor, eu preciso tanto de Deus. Mas aí Deus começa a soprar, as portas abrem, você cresce, Deus te promove. Aí você já começa, não, porque eu. E Deus diz, não se esquece que fui eu que te tirei do Egito, hein? Não esquece que você está vivendo o tempo da promessa, porque eu te resgatei lá. Você era escravo, de vestes sujas, descalço. Eu fui lá, te resgatei, te conduzi. Hoje você experimenta sonhos do meu coração. Não regride não, amigo. Continua deixando eu governar a sua vida. Pastora, por que a senhora escolheu esse texto essa noite para nós? Porque hoje, pelo calendário de Deus, é a virada do ano. Hoje nós celebramos o aniversário da terra, o primeiro dia da criação, 5.779 anos atrás, onde Deus começou a planejar a terra boa, que seria definitiva e eterna na vida do homem se ele não decidisse transgredir e pecar contra Deus. E é nesse dia, olha para mim, é nesse dia que Deus estabelece decretos e revoga decretos. É nesse dia, a Bíblia diz para nós, que o livro da vida é aberto, onde Ele inclui nomes e onde Ele retira nomes. É nesse dia que sob uma balança é medida as nossas virtudes e as nossas transgressões. E se as nossas virtudes forem maiores do que as nossas transgressões, Deus diminui prazos para nos abençoar. Deus encurta tempos para nos abençoar. É nesse período que Deus estabelece reis e Deus retira reis. É nesse tempo que Deus começa a escolher quem vai nascer e quem vai morrer. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero declarar, amigo, na autoridade do nome de Jesus, que se você guardar as palavras que o Senhor está te dizendo essa noite, no versículo 4, ouvindo Israel, que Deus é contigo, amando o Senhor teu Deus de toda a tua vida, de toda a tua alma e todo o teu coração. Existe um lugar que a tua mente não imaginou para você. Existe um tempo de vida diferenciado para você. A única coisa que você precisa fazer é colocar Deus no lugar de Deus na sua vida. É deixar Deus governar sobre a sua alma, sobre as suas emoções, sobre a sua razão, sobre os seus achismos. Deixa Deus ser soberano.
Quando você ouvir Israel e deixar Deus ser Deus, Ele diz, Ele te conduzirá para um lugar onde você vai começar a colher sem nunca ter plantado. Levanta a sua mão que eu vou profetizar. Eu quero declarar sobre a vida da igreja essa noite, onde os rolos foram abertos, onde as promessas foram liberadas, onde decretos foram rasgados e outros foram escritos essa noite, que nós entraremos na terra prometida do Senhor, terra da soberania de Deus, terra da vontade de Deus, onde colheremos o que nunca plantamos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor. Fique de pé no seu lugar. Vamos nos preparar para tomar a ceia do Senhor. Escuta. Deus tem gemido nesses últimos dias, porque o homem não quer ouvir a voz de Deus. O homem insiste em suas regras, em suas leis, em suas vontades, enquanto Deus precisa de um povo submisso à sua palavra. Deus tem gritado aos nossos ouvidos: Shema Israel, ouve, obedece ao teu pai, porque só isso vai te fazer parar de sangrar. Só isso vai fazer com que você não adoeça, que as feridas parem, as chagas parem de abrir sobre você. Você tem sofrido porque a tua vida tem estado acima de Deus. Você está pagando um preço alto porque a sua alma diz o que é certo, ao invés de você ouvir a vontade do Senhor. Tem sido dura a realidade dos teus dias, porque a tua razão, a tua força e o teu entendimento não se submetem. E Deus está dizendo: Shema Israel. Ah, se Israel me ouvisse, eu de pronto abateria os seus inimigos e os colocaria debaixo das minhas asas, os protegendo, saciaria-os com o mel que escorre da rocha. O problema é que Israel não ouve. Durante anos a fios de Israel tem só escutado, não tem trazido para o coração as leis do Senhor. Eu quero orar essa noite para que os seus ouvidos sejam abertos à obediência da palavra de Deus, que um tempo novo seja estabelecido por você. Eu não obedeço a lei porque sou obrigada, eu cumpro a lei porque a plenitude da obediência se manifesta na minha vida. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Deus poderoso, muda a história desses homens da minha vida aqui essa noite. Entra, Senhor, com força, autoridade e poder, e nos faz entregar o governo de nossas vidas nas tuas mãos. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. O Senhor Deus é único, não existe outro Deus poderoso. Nos ensina a escolher-te dentre toda a história da nossa vida. Nos ensina a viver debaixo e consoante a tua vontade. Nos submeta, Senhor, ao teu cuidado, à tua proteção, ao teu amor, e manifeste a tua vontade soberana sobre cada um de nós. Diga comigo: eu recebo a vontade soberana de Deus sobre a minha vida essa noite, em nome de Jesus.